Mais uma semana se passou e a gente vai fazer análise da nossa carteira de dividendos que eu criei aqui no canal em agosto de 2023, um ano e um mês praticamente. Também a gente vai falar sobre a Auren, que é uma empresa que está na carteira do canal fazendo essa fusão agora concreta com a S Brasil. Pontos positivos, pontos negativos. Alguns investidores estão temerosos quanto à dívida que essa empresa vai tomar, mas a gente vai conversar aqui de uma maneira bem mais simples e clara para você entender e reforçar sua tese de investimentos. Aqui na carteira do canal, a gente combinou de investir em média R$50 toda semana por um prazo indeterminado para a gente poder ir fazendo reaportes, estudando as empresas, vendo a análise dos balanços, porque com isso a gente consegue ir aprendendo aos poucos como investir melhor, como aproveitar as oportunidades do mercado, como fazer diversificação de uma carteira de investimentos, como você ter essa renda passiva, e a gente vendo isso crescer juntos é muito motivador, inclusive para mim. Então a gente tem essa premissa básica desses investimentos semanais, não importa o que aconteça. Por isso que eu escolhi um valor mais baixo. Mas isso não quer dizer que se você faça os seus aportes, que você precisa aportar toda semana. Você pode aportar de 15 em 15 dias, de forma mensal, tá? Então a periodicidade é você que escolhe, os ativos é você que escolhe. Aqui é mais para a gente se motivar e aprender juntos como que funciona essa renda variável. Então hoje, depois de um ano e pouquinho, a gente está acumulando um patrimônio de R$3.697, tá? Isso junto com a valorização de algumas empresas, de algumas ações que a gente tem, mas o importante, já reafirmo, não é essa valorização da ação. Eu não quero comprar uma ação que custa R$10 para daqui a pouco ela está custando R$15. Eu quero continuar comprando ela consecutivamente num preço mais baixo, por um longo período. Por quê? Eu estou na fase de acumulação. Então essa fase de acumulação visa você conseguir colecionar o máximo de ações que você pode, desde que sejam empresas boas, porque aí você consegue uma renda passiva futuro com um monte de ações e você recebe os dividendos pelo número de ações que você tem. Então isso a gente vem acumulando esse patrimônio ao longo dos meses. Hoje a nossa carteira, ela tem uma divisão setorial bastante interessante, mais protetiva, mais resiliente, mais cuidadosa, porque observa, a gente tem grande parte da carteira em energia elétrica, 30%. A gente está subindo a posição do segmento bancário com 17%. Ele estava lá para o fim com o Banco ABC, a gente veio comprando agora as ações do Banco do Brasil, e com isso eu consigo criar menor volatilidade nas minhas empresas, e a minha carteira segue com essa pegada mais para dividendos. Mas a gente vai discorrer sobre isso ao longo do vídeo. A gente tem papel, celulose, siderurgia, água e saneamento. A gente também está subindo aos pouquinhos. A parte de seguradoras, telecomunicações e, em menor parte, açúcar e etanol. Então, essa diversificação permite com que, primeiro, a gente esteja exposto a todos os segmentos da nossa economia. Então, com isso, eu consigo aproveitar os momentos onde o setor financeiro está mais pujante, ou o setor de açúcar e etanol vai estar melhor, por exemplo. Então, com isso, eu consigo pegar toda essa economia básica que a gente tem e investir nessas empresas, né? Afinal de contas, a gente é um pequeno sócio agora de cada uma delas, né? Então, com isso, com esses aportes, comprando as empresas frequentemente, analisando cuidadosamente aqui no canal que você acompanha toda semana, os preços, né? Se a gente está aportando ou não, a gente está acumulando uma rentabilidade de 21,63% nesses 12 meses, 13 meses, né, pessoal? Então, 21,63%. A gente ganha do CDI, ganha do Ibovespa, ganha do Small Caps, ganha até mesmo do IDIV. Está para a par agora com o IDIV ali, que é o índice de dividendos das ações que pagam dividendos. Falando em dividendos, nossa carteira vem distribuindo dividendos de forma recorrente. Aqui em cima eu tenho todas as empresas. E no corrente ano, até a presente data, a gente já recebeu R$75. Olha só como essa bola de neve aumenta para você que está em dúvida se você está no caminho certo. Ano passado, a gente recebeu R$14 de dividendos. Esse ano, nem acabou o ano ainda, a gente já recebeu R$75. Ano que vem, pode ser que a gente receba, sei lá, R$200, R$300, dependendo do valor dos nossos aportes. E isso vai gerando essa bola de neve. Você vai acumulando essas ações e você vai acumulando também o recebimento desses dividendos. Aqui também eu gosto de usar esse gráfico para
para ver em comparação anual da mesma empresa se ela está aumentando o fluxo de pagamento de dividendos ou se ela está retraindo. Claro que se eu aporto mais nessa empresa, isso vai aumentar, mas aqui é só para a gente ter um controle mais básico. Eu sou meio sistemático com essas coisas, eu gosto de ter esses gráficos que eu me sinto também motivado em ver esses números crescendo. O aporte da semana que a gente fez, ou seja, das últimas semanas, foi em Banco do Brasil. Então, eu continuei subindo essa posição do Banco do Brasil, porque eu expliquei no vídeo da semana passada que a gente estava com uma tese da carteira do canal, onde muitas empresas ali estavam num ciclo de investimento muito forte. A Klabin está num ciclo de investimento forte, a Alupar agora também entrando num ciclo de investimentos. E com isso, eu tenho um influxo de recebimento de dividendos talvez um pouco menor. Quando eu coloco uma empresa muito sólida, grande, que já paga um fluxo de dividendos interessante, eu consigo aumentar essa rentabilidade da minha carteira via dividendos. Então, o Banco do Brasil, eu analisei, achei bem interessante. Então, a gente veio fazendo os aportes aqui, claro que pequenos, né, pessoal? Porque a gente tem a média de R$50. Não muito menos, não muito mais do que isso. Então, da última semana, eu comprei 2 ações do Banco do Brasil e tinha um dinheiro sobrando, eu comprei 3 ações de Sanepar. Lembra que eu estou subindo o setor de saneamento. Então, a empresa de saneamento este ano que está na carteira é a Sanepar. O que a gente vai fazer com as ações da AES Brasil, para você que é investidor? Vamos dar uma analisada aqui. Aqui no canal a gente tem Auren. Então, a gente fala sobre Auren e um pouquinho da AES Brasil, tá? Por quê? Saiu notícia de que os acionistas aprovam a incorporação da AES Brasil definitivamente pela Auren Energia, tá? De acordo com o cronograma, a operação tem previsão de ser concluída até dia 31 de outubro, quando as ações da AES Brasil deixarão de ser negociadas e as novas ações da Auren passarão a ser listadas na AB3. Então, você que ainda tem as ações da AES Brasil, você tem que optar pelas opções que eu vou falar a seguir. Mas primeiro, a Auren comprando a AES Brasil, incorporando ela na carteira, ela vai passar a ser a terceira maior geradora de energia do Brasil. Claro que com isso ela vai pegar um pouco de dívida nisso, mas para um longo prazo, como a carteira do canal é uma carteira bem extensa para daqui a 10, 15 anos, a empresa participar desses investimentos longos não vai fazer mal na carteira, tá? A meu ver, não é recomendação de investimentos, é só porque eu acredito nessa tese. Então, ela vai ser a terceira maior produtora de energia com 8,8 gigawatts de capacidade de produção, né, deixando para trás ali vários concorrentes, ficando atrás ali de Eletrobras, tá, que é uma das mais gigantes aí. Com essa nova aquisição, o portfólio da empresa vai migrar um pouco. Por quê? A Auren faz o seguinte, ela produz energia através das hidrelétricas, através dos parques eólicos e das usinas fotovoltaicas. Então, ela produz energia limpa de 3 formas diferentes. Com a aquisição da AES Brasil, ela vai passar a ter 54% em geração hidroelétrica, 36% de energia eólica, diminuindo um pouquinho o portfólio e aumentando o portfólio da energia solar, para ela criar um termo óptimo de produção de energia de forma diversificada. Além do mais, que ela também vende essa energia para o mercado livre de energia, que é um mercado à parte das concessões dos leilões das RAPs. Tá? Então, ela vende energia para o pequeno produtor, por exemplo. Então, isso é um jeito dela receber essa receita. Tá? Um ponto importante aqui da gente fazer a comparação. Então, depois que a Auren adquirir a AES Brasil, como que vai ficar? A previsão das receitas, que hoje é em 6,2 bi, vai passar para 9,6 bi. O EBITDA de 1,8 vai passar para 3,5. Né? A geração de caixa de 1,4 vai passar para 1,8. Tá? A dívida líquida pelo EBITDA, descrito como alavancagem de 1,8, vai passar para 4,9. E isso assusta muito os investidores. Só que a capacidade de geração de caixa expressiva, com a rápida desalavancagem, né, combinado com o pagamento recorrente de dividendos, não necessita de fazer um follow-on. Então, a empresa vai comprar a AES Brasil, visando essa capacidade grande de geração de caixa dessas duas empresas juntas agora, e isso vai ser o suficiente para, de acordo com eles, pagar essa dívida de forma amortizada ao longo do tempo e ainda fazer a distribuição discreta ali dos dividendos para nos deixar felizes, né, pessoal? Então, o que você vai fazer com as suas ações? Você tem 3 opções diferentes, tá? Quais são essas opções que você pode incorrer aí na decisão dentro da sua corretora para você dar fim a essas ações da AES Brasil, por exemplo? O que você pode fazer? O preço da transação geralmente é R$ 11,55 por ação da AES Brasil. Então, um preço médio ali. Então, o que você tem? Dessas opções, você tem a opção número 1,
um pouco de caixa, ou seja, um pouco de dinheiro na venda das suas ações da S Brasil e o restante das ações, 90% das ações da Auren. Então você receberia por ação da S Brasil R$ 1,16 em dinheiro mais 0,69 percentual das ações de Auren. Ou seja, se você tem 10 ações da S Brasil e opta pela opção número 1, você vai receber R$ 11,60 por essas 10 ações, mais 6 ações da Auren, entendeu? Opção número 2, 50% de cada, 50% dinheiro, 50% ações. Ou seja, R$ 5,78 por ação da S Brasil, mais 0,38 de ações da Auren. Como que fica isso? Eu tenho 10 ações da S Brasil, eu vou receber R$ 57,00 e 4 ações de Auren, tá? Agora a opção número 3, vender todas as ações a R$ 11,55 da S Brasil e receber todo esse dinheiro e ficar livre para fazer outros investimentos, tá? Auren, ao meu ver, sim, bem singelo e simples, não é uma empresa para amadores, tá? Para você estar começando aí os seus investimentos, não seria tão interessante assim. Porque quando a gente compara custo de oportunidade, sempre que você investir, você vai pensar nisso, esse custo de oportunidade visa onde eu aproveito mais o meu dinheiro, investindo em Auren ou investindo em uma elétrica mais sólida, mais competente na Bolsa de Valores. Se a minha carteira ainda está incompleta e eu estou precisando colocar uma elétrica, né? Já que se eu tenho dúvidas quanto às dívidas, quanto às receitas da Auren junto com a S, tem outras oportunidades. Então, por isso que eu digo que Auren não é uma ação para um iniciante, tá? Claro que isso é isento de recomendação de investimentos. Eu falo por mim mesmo, tá? Que eu ainda me considero um iniciante nos investimentos. Tem 4 anos que eu faço isso. Então é o seguinte, a gente percebe aqui pelas receitas. Ela vem aumentando suas receitas, mas aí recebeu uma indenização, teve um lucro absurdo. Aí depois pagou imposto sobre essa indenização, teve um prejuízo. Ela tem um histórico pequeno ainda de desenvolvimento de lucros e receitas para a gente falar assim, essa empresa é boa, essa empresa foi interessante. Então, é uma empresa mais de olho para frente, tá? Agora, se você pega outras opções, que eu já vou falar para você, aí a história muda um pouquinho na tese de investimentos. Então, o resumo para a Auren, junto com a S Brasil, que a gente tem de novidades e destaques, é o seguinte, pessoal. A combinação entre a Auren e a S Brasil aconteceu. A Auren também adquiriu a Esfera Energia, que é uma das principais gestoras do país, né, para somar esse ecossistema da Auren comercializadora lá no Mercado Livre, né? Tem a geração eólica aumentando em 15,9% no segundo tri de 2024. Teve um EBITDA com crescimento de 4,7% em comparação ao ano passado. A gente tem uma eficiência operacional com PMSO estável, né? Ou seja, os custos estão bem em linha com o que deveria ser. A comercialização, né? Manutenção de alto nível de contratação entre 24 e 26 está numa média de 94%. Então ela tem uma receita garantida. Geração solar também em evolução e constante construção pelo Complexo Sol de Jaíba, né? Então essa operação aí visa melhorar bastante o portfólio da empresa. Com esses pontos positivos e pontos negativos, os investidores, os assessores, eles estão recomendando o quê? Manutenção do ativo, tá? Hoje ela vem caindo na Bolsa de Valores desde o seu IPO, tá? Um pouquinho antes de 2023. 31% negativo, então isso pode te assustar muito se você comprou num valor mais alto, mas depende do que você acredita de agora para frente. Esse preço, para muita gente, é oportunidade de investimento, de compra. Opa, vou pegar ela aqui num precinho mais barato, onde todo mundo está desacreditando dessa empresa, o que é a filosofia de muitos investidores, inclusive minha. Não precisa ser a sua filosofia na carteira toda. Você pode ter aquelas ações resilientes, as ações que são básicas, seriam as ações concretas, né, da sua carteira, e ter essas ações onde você tem a tese de crescimento, de acreditar nela. Por exemplo, a Auren, na minha carteira eu tenho a Raizen, por exemplo, que tem bons planos para 27, 28 e 29, né? Então, ou seja, bem a longo prazo. E assim a gente vai seguindo, fazendo esses reaportes mesclados. Então, como eu disse que a Auren não é uma empresa muito para amadores, aqui a gente tem 4 diferentes empresas destacadas, né? A gente tem a Engie, que tem baixíssima volatilidade, ou seja, se você quer investir nela e não ver o preço ficar mexendo,
Ela é uma empresa mais para isso, muito pagadora de dividendos, né? Quase 6% ali, dependendo do valor da cota que você compra. Está com PL abaixo de 10, um EV/EBITDA de 6, apresenta um bom ROI, crescimento de lucros e receitas. Então, é uma empresa muito interessante, margens excelentes. É uma empresa que, ao contrário, já tem uma dívida baixa, né? A gente tem a CEMIG também, que está uma excelente pagadora de dividendos, sendo negociado também num PL abaixo de 10, um EV/EBITDA também abaixo de 7. CPFL também. Então, são todas essas empresas que têm bom crescimento de lucros e receitas, têm boas margens, têm dívidas controladas, são empresas longas na bolsa de valores, são empresas perenes, são empresas que têm receitas previsíveis. Então, são empresas mais de boinha, se é o que eu posso dizer. Na carteira do canal, como que a gente está então? A gente está com quase R$4.000, né? Queria chegar ao fim do ano com 5, vamos ver aí se eu consigo forçar os aportes, mas depende da minha receita atual, né? Não posso também ficar tirando dinheiro de tudo e colocar só em ações, né? Era o que eu queria. Mas, beleza. A gente tem então de energia elétrica Auren e Alupar, primeiro e segundo lugar. Depois a gente tem a Klabin com papel celulose, Banco ABC, né? Bancos. A gente tem Gerdau, Sanepar, Caixa de Seguridade, Unifique, setor de telecom, a Raizen, que é a nossa empresa aí para o futuro, tá? Muita gente desacredita dela também, eu fico neutro. Eu não acredito nem desacredito, coloquei aqui para ver o que acontece. E a gente vem subindo aos poucos. Banco do Brasil, mês passado eu tinha 0 ações do Banco do Brasil, agora a gente já tem 6, tá? Aqui eu tenho 2 empresas que têm rentabilidade negativa. Eu estava até conversando com um inscrito sobre isso pessoalmente. Ele estava preocupado que algumas ações deles estavam negativas. Eu falei, cara, se a empresa é boa, se você acredita na tese de investimentos, se ela tem fundamentos sólidos, é porque o mercado não está acreditando muito nela. Essa é a oportunidade de fazer o aporte. Então, na minha carteira aqui, se eu tivesse um dinheiro para aportar, eu aportaria em Auren e aportaria no Banco do Brasil. Não necessariamente essa é a única regra de aporte pelo preço médio, né? De tentar baixar o preço médio, mas é uma das estratégias. Você percebe que eu venho comprando Sanepar mesmo com preço mais elevado, porque eu quero subir o setor de saneamento e acredito na empresa, tá? Mas é isso, pessoal. Espero que você tenha tirado suas dúvidas sobre a Auren, sobre a S Brasil, sobre o gerenciamento da carteira do canal e espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Se você gostou, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa no sininho, porque tem vídeo todo dia, cada vídeo é uma novidade diferente no mercado financeiro, você vai aprender bastante aqui nesse canal, tá? Faz o seguinte, considere deixar o seu comentário sobre o que você gosta no canal, pra gente fazer mais vídeos sobre isso. Eu vou ficar muito feliz de ler a sua sugestão e conversar com você nos comentários, tá? Aqui você assistiu o canal Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo, até mais.